Boa noite a todos, é uma alegria estarmos aqui na noite de hoje. Queremos agradecer aos amigos aqui do Centro de Atividades Espíritas, o CAI, do CERJ, a área de educação do 29º Conselho Espírita do Rio de Janeiro. Então, dando sequência ao estudo do livro Orientação ao Centro Espírita, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a área da mediunidade. Meu nome é Regina Souza, e atualmente eu estou na vice-presidência da Federação Espírita do Distrito Federal e também na coordenação adjunta nacional da área da mediunidade. Então, antes da gente iniciar esse trabalho, a gente gostaria de convidar todos a fazermos uma prece, né? A elevarmos o nosso coração e o nosso pensamento a Deus, unidos nesse momento, e podermos agradecer a bênção da nossa existência, agradecer a oportunidade que Deus nos dá para trabalharmos, para podermos compartilhar um pouquinho de tudo aquilo que vamos estudando, de tudo aquilo que vamos aprendendo. Então, que os benfeitores amigos derramem sobre cada um de nós o seu bálsamo de amor, a sua luz, a sua serenidade. Então, na noite de hoje, nós vamos conversar sobre esse capítulo que fala sobre a área da mediunidade no Centro Espírita. E é muito importante a gente saber que antigamente, até alguns anos atrás, existia uma área chamada área de assistência espiritual. E essa área, ela concentrava todas as atividades do acolhimento, desde a recepção, atendimento fraterno, até as atividades mediúnicas. Então, como era uma área muito grande, foi dividida. Então, a área hoje denominada atendimento espiritual, ela concentra as atividades de recepção, atendimento fraterno pelo diálogo, a explanação do evangelho, o passe, também a reunião do evangelho no lar e a reunião de irradiação. Todas essas atividades estão concentradas na área do atendimento espiritual. E foi criada a área da mediunidade, que concentra tudo que se refere ao intercâmbio mediúnico. Acaba sendo também uma área muito grande e uma área que trabalha muito junto com a área do atendimento espiritual. Então, é importante que as casas espíritas tenham essa área e estejam vinculados também à federativa estadual, ao órgão de unificação estadual, para que continuem no aprendizado, continuem nas capacitações que acontecem ao longo do ano. Então, vamos ver qual é, em primeiro lugar, a importância da área da mediunidade. Essa área no Centro Espírita, ela coordena e orienta as ações de todas as atividades mediúnicas, desde a organização ao funcionamento, o estudo dos médiuns, sejam eles iniciantes ou não, acompanha também o funcionamento dos grupos mediúnicos e dos grupos de estudo da mediunidade, cuida da capacitação continuada dos trabalhadores da área da mediunidade e auxilia na integração e na interação com as outras áreas no Centro Espírita e também com o próprio movimento espírita de uma forma geral. Aí a gente lembra que esse livro, Orientação ao Centro Espírita, que está sendo estudado, ele apresenta duas reuniões básicas, duas atividades básicas na área da mediunidade. A primeira delas, que é
o estudo e prática da mediunidade. Essa reunião ela está voltada para a formação do trabalhador da área da mediunidade. A FEB atualmente apresenta um programa dividido em 2 anos de funcionamento. Então, o programa 1, que chama MEP, Mediunidade, Estudo e Prática, programa 1, ele contém 28 temas teóricos e 28 temas práticos, que na realidade estão mais voltados para o desenvolvimento das capacidades perceptivas do médium. Então, no primeiro ano, na prática mediúnica, nós vamos trabalhar a prece, o passe, a irradiação, a harmonização psíquica. Então, são atividades que vão trazer mais segurança para o médium no desenvolvimento da sua atividade. E no programa teórico, nós trabalhamos os temas mais voltados para a mediunidade em si. Já o programa 2, ele contém 20 temas teóricos e 20 atividades práticas, que é a reunião mediúnica supervisionada. O programa teórico ele está voltado para a reunião mediúnica em si, para a gente entender o que é e como funciona uma reunião mediúnica, e na prática a gente tem já o desenvolvimento da mediunidade, todos os tipos de mediunidade. Então, é a prática mediúnica supervisionada. E aí vamos entender que temos também a reunião mediúnica em si. Essa reunião mediúnica é o que todos nós conhecemos no movimento espírita, mais especificamente como sendo a reunião de desobsessão. E aí a gente para e pergunta, quando a gente fala em reunião mediúnica, o que é uma reunião? Uma reunião, normalmente, a gente conceitua como sendo um encontro de pessoas que se reúnem com um objetivo específico. E aí, quando a gente fala na reunião mediúnica em si, a gente lembra que é, na realidade, um encontro de espíritas que já têm o conhecimento evangélico doutrinário, que já passaram lá pelo estudo sistematizado ou um programa similar, e estão ali fazendo agora, trabalhando mediunicamente, né? Então, esses companheiros, eles já têm uma mediunidade desenvolvida e já têm mais segurança naquilo que eles estão fazendo. Então, a gente foi buscar lá no capítulo 29 do Livro dos Médiuns o conceito do que é uma reunião, né? Então, o item 331 diz para nós que uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante de seus membros e formam como que um feixe. Ora, este feixe tanto mais força terá quanto mais homogêneo for. Então, vamos por partes. Uma reunião é um ser coletivo. Isso significa para nós que nós temos ali, durante a reunião mediúnica, a interação de 2 equipes. E nós não trabalhamos sozinhos, nós temos um grupo de pessoas que tem esse conhecimento já desenvolvido, conhecimento evangélico doutrinário e específico da mediunidade, e eles vão interagir com a equipe espiritual, que é, na realidade, quem verdadeiramente coordena todo o trabalho. E aí ele diz mais na frente, as qualidades e propriedades são a resultante das qualidades e propriedades dos seus membros e formam como que um feixe. Então, aqui a gente vê
que nós teremos na espiritualidade, como dirigentes dessa reunião, uma equipe correspondente àquilo que nós damos para ela. Se nós nos reunimos com o interesse de aprender, de crescer, de auxiliar os menos favorecidos, então nós vamos ter uma equipe mais instruída, mais bem preparada para o desenvolvimento desse trabalho. E formam como que um feixe. Por quê? Uma pessoa que trabalha sozinha, ela não consegue muita coisa, mas se ela tem um grupo participando junto, que seria esse feixe, e aí compara com o feixe de varas, que se a gente pega uma única vara, a gente quebra com facilidade, e se a gente pegar várias, para a gente quebrar, seria muito mais difícil. Então, esse feixe de varas, ele terá tanto mais força quanto mais homogêneo for. Isso significa para nós que não é apenas um grupo de pessoas que se conhece. É um grupo de pessoas que, ao longo do tempo, foi construindo uma relação de amizade, de carinho, de respeito, foi construindo uma base de segurança para o desenvolvimento desse trabalho. Então, ali nós temos afinidade e temos sintonia entre os participantes desse grupo. Então, quanto mais homogeneidade tiver esse grupo, tanto em termos de conhecimento, como em termos de carinho, de respeito, de amizade, mais fácil ou melhor vai fluir essa reunião. E aí a gente pergunta, quem pode participar dessa reunião mediúnica? A primeira que nós apresentamos é voltada para quê? Para todos aqueles que tiverem interesse em conhecer mediunidade e uma reunião mediúnica. Então, geralmente são as pessoas que estão vindo lá do estudo sistematizado e também os trabalhadores das diversas áreas da casa espírita. Então, aqui, na reunião de desobsessão, nós temos aquelas pessoas com bom conhecimento evangélico doutrinário e que têm conhecimento específico da mediunidade. Essas pessoas precisam ter uma idade mínima de 18 anos e elas precisam também ter uma mediunidade desenvolvida e educada, não é? Então, geralmente, a composição da equipe, ela é formada por quê? Um dirigente, que é, na realidade, o representante da equipe espiritual no plano físico. Ele tem uma visão sistêmica do grupo, ele acompanha todo o desenvolvimento da reunião, desde o começo, meio e fim, acompanha todos os trabalhadores também. E temos os médiuns esclarecedores, que antigamente eles eram chamados de doutrinadores ou dialogadores, e André Luiz, no livro Desobsessão, apresenta para nós essa terminologia de médiuns esclarecedores. Então, aqui a gente verifica que tanto o dirigente como os esclarecedores, eles têm mediunidade intuitiva, eles são médiuns intuitivos por excelência. Temos os médiuns ostensivos ou médiuns de efeitos patentes, que são aqueles que têm psicofonia, psicografia, vidência, desdobramento. Então, esses são os efeitos patentes. E temos a equipe chamada de sustentação. São os médiuns de sustentação ou médiuns de apoio. Esses companheiros, eles são responsáveis pela oração, pela sustentação, pela vibração durante todo o desenrolar da reunião. Então, eles permanecem ali recolhidos em prece,
acompanhando, vibrando para que os irmãos sejam bem acolhidos, bem amparados, bem assistidos. Então, uma equipe muito importante dentro da reunião mediúnica. Além de serem responsáveis pelas preces, pelas irradiações, eles também são responsáveis pela aplicação do passe. Embora, na atualidade, o passe dentro da reunião mediúnica seja atribuição também do esclarecedor, mas em havendo necessidade, o esclarecedor ele pode solicitar a ajuda de um dos trabalhadores da equipe de apoio. E aí a gente pergunta, nós estamos falando tudo isso, o que é ser médium? Aí nós buscamos o livro dos médiuns, o item 159, que diz para nós que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Todavia, só se caracteriza como médium aqueles que realmente têm uma mediunidade de efeitos patentes, como a vidência, como a psicofonia, a psicografia. Então, essa mediunidade ela é bem caracterizada. E aí nós buscamos o livro Emmanuel, no capítulo 11 do livro Emmanuel, uma conceituação de quem são os médiuns, uma definição de quem são os médiuns. E Emmanuel diz que os médiuns, na realidade, são almas que fracassaram desastradamente e que contrariaram o curso das leis divinas e que resgatam sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso. Ou seja, às vezes a gente tem aquela ideia de que o médium é uma pessoa muito importante, é um iluminado, é um ser especial. E é preciso que isso fique claro para nós, que o médium ele é uma pessoa normal como qualquer outra. Todos nós somos médiuns, uns mais, outros menos, porque uns têm mediunidade mais ostensiva, outros têm mediunidade menos ostensiva, mas todos somos médiuns. E aí, continuando, nós vamos passar agora, ainda falando da reunião mediúnica, para as etapas da reunião mediúnica. Uma reunião mediúnica, ela, em média, ela tem a duração de 90 a 120 minutos, ou seja, 1h30 a 2 horas de duração da prece de abertura até o final da reunião de avaliação. Então, ela geralmente ela é dividida em 3 fases, que é a abertura, o desenvolvimento e o encerramento, e geralmente ela inicia com uma leitura preparatória, onde nós podemos buscar um dos livros aí da sequência de Emmanuel, Fonte Viva, Via de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Palavra de Vida Eterna, fazer uma leitura preparatória e sem nenhum comentário. Essa leitura aí, geralmente, ela inicia 15 minutos antes de iniciar o horário fixado para a reunião mediúnica, ou seja, à medida que os trabalhadores vão chegando, vão para a sala mediúnica, entrando, senta ali em silêncio e já inicia essa leitura preparatória que vence como se fosse uma varredura mental para a gente desligar do dia a dia, das ações lá de fora e nos concentrarmos naquilo que vamos fazer. No horário determinado ali, aí nós temos a prece de abertura, que ela deve ser uma prece objetiva, uma prece concisa,
não precisa ser uma prece demorada, 1, 2 minutos é mais do que suficiente. Aí passamos para um momento de estudo, que já é um estudo diferenciado daquele que a gente tem lá na sala do sistematizado, onde as pessoas discutem, apresentam seus pontos de vista e depois faz um fechamento do assunto com base evangélico-doutrinária. Aqui na reunião mediúnica, esse estudo ele é, na realidade, uma breve leitura de um item ou de uma questão do Evangelho segundo o Espiritismo, ou do Livro dos Espíritos, ou mesmo de um livro dos médiuns. Então, a gente faz aquela leitura e sem comentário. E, na sequência, a irradiação. Lembrando que a irradiação, ela tanto pode ser feita na abertura da reunião, como ela pode ser feita no encerramento da reunião, e aí a gente volta daqui a pouco a esse ponto. Na sequência, nós temos aqui o desenvolvimento da reunião, que é o momento de intercâmbio com os espíritos. Essa fase, ela dura até 60 minutos. Não é aconselhável que se ultrapasse o tempo de 60 minutos para o diálogo com os espíritos. Por quê? Cada manifestação, ela apresenta um desgaste energético. E aí, se vários médiuns transmitem comunicação, ou se o médium transmite comunicação, ele passa por esse desgaste energético e aí não tem necessidade de você ultrapassar o tempo de 60 minutos, não é? Então, André Luiz diz que a reunião mediúnica, as manifestações, elas devem acontecer uma de cada vez, preferencialmente. Porque se o grupo é um ser coletivo, é um todo coletivo, é importante que na hora da manifestação todo mundo esteja focado naquele atendimento que está acontecendo, porque é um aprendizado para o grupo todo. Então, aqui a gente verifica que também é importante que cada médium ele transmita até 2 comunicações, ou seja, tenha até 2 manifestações por reunião, exatamente para que ele não tenha um desgaste energético desnecessário. E que haja um intervalo entre uma comunicação e outra, ou seja, o mesmo médium não transmita 2 comunicações seguidas. Tudo isso que nós estamos falando está também no livro Desobsessão, de André Luiz. Terminada essa fase do atendimento aos necessitados, que é muito importante, ali a gente tem o médium de psicofonia, a gente tem o dialogador, que vai conversar com aquele espírito. É importante que, ao terminar essa fase, todo mundo esteja se sentindo bem, esteja se sentindo pleno naquele trabalho. Por mais difícil que sejam as comunicações, quando normalmente termina uma reunião mediúnica, nós estamos em harmonia, estamos em paz. E aí vem a fase do encerramento, onde nesse momento pode ou deve acontecer a irradiação, porque os espíritos foram trazidos, se manifestaram, apresentaram suas mágoas, suas dores, suas aflições. E agora chega o momento da gente vibrar amor em benefício deles. Então agora é a hora da vibração ou da irradiação mental em benefício de todos esses companheiros, como também em benefício da casa espírita que nós trabalhamos, em benefício do próprio grupo, em benefício do movimento espírita, em benefício do planeta Terra de uma forma geral. Nós podemos vibrar. E aí, se houver necessidade, nós temos espaço também
tanto na abertura como no encerramento da reunião, para manifestação do mentor espiritual. É importante a gente lembrar que essa não é uma fase obrigatória, porque o mentor do grupo ou alguém designado por ele se manifesta quando tem necessidade, na abertura do trabalho, para incentivar o grupo, para pedir atenção para determinado atendimento que vai acontecer, no encerramento para agradecer, para alertar o grupo, para incentivar também o trabalho que foi desenvolvido naquela noite. Então, é muito interessante a palavra do mentor, mas não é uma questão obrigatória. Eles se manifestam espontaneamente, se houver necessidade e quando achar que deve acontecer. E aí temos a prece final. A prece final também é uma prece de agradecimento pela oportunidade do trabalho, uma prece pedindo para que todos nós estejamos revigorados e possamos voltar aos nossos lares mais refeitos, mais tranquilos, mais harmonizados. A reunião mediúnica, é importante a gente lembrar que ela é privativa, ou seja, ela deve acontecer num ambiente de preferência específico para as reuniões mediúnicas. Mas quando a gente anda pelo Brasil afora e pelo mundo afora, às vezes a gente encontra casas espíritas que elas têm um espaço muito pequeno e que não permite que tenha salas específicas para essa ou para aquela atividade. Mas tendo, é importante que ela esteja preservada de trânsito de pessoas e de barulho em volta dela. Então, ela é privativa, ou seja, só participa da reunião aquelas pessoas que são daquele grupo, daquela equipe, ela não é aberta à participação de outras pessoas. Ela geralmente acontece semanalmente, uma vez por semana, e é importante que a gente escolha o dia, escolha o horário, porque nós estamos assistidos pela equipe espiritual, que naquele dia e naquele horário sagrado para eles, eles estarão presentes. A duração em torno de 1h30 a 2 horas de funcionamento, até 2 comunicações ou manifestações por médium, de preferência sem comunicação simultânea, sem manifestação simultânea, ou seja, uma de cada vez para que todos possam ouvir, para que todos possam acompanhar. E aí a gente pergunta aqui agora, quando a gente fala da reunião mediúnica, nós entramos aqui, a reunião mediúnica de desobsessão, ela é destinada ao atendimento dos espíritos sofredores, dos espíritos obsessores. E aí nós perguntamos, na realidade, o que vem a ser a obsessão? E nós lembramos que Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na questão 459, ele perguntou aos espíritos, perguntou se os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos. E a resposta dos espíritos foi bem categórica quando eles disseram que os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos muito mais do que imaginais, porque de ordinário são eles que vos dirigem. E aí a gente para pensar. No dia a dia, o tempo inteiro, nós influenciamos e somos influenciados. Seja na conversa com alguém, seja numa página que a gente lê, numa palestra que a gente ouve pelo YouTube, pelo StreamYard, seja no filme que a gente assiste, numa novela que a gente vê. Tem N coisas, uma mensagem,
uma faixa que a gente encontra na rua, um outdoor, a gente vê aquilo ali, então, de uma certa forma, nós estamos recebendo influência daquilo que estamos vendo ou ouvindo, tanto em família, tanto no nosso dia a dia, com os colegas de trabalho, os colegas de profissão, os colegas da casa espírita. Então, se entre encarnados isso é comum, de encarnado para encarnado também, os espíritos também nos influenciam. Aí é importante a gente dizer que a influência, ela tanto pode ser boa ou não. Não significa que toda influência espiritual seja uma coisa ruim. A influência espiritual, ela pode ser benéfica. Então, quando a gente sente aquilo que nos harmoniza, que nos dá segurança, que nos dá tranquilidade, a gente acolhe aquele pensamento, dá vazão e coloca na prática do dia a dia. Mas se nós percebemos que esse pensamento é um pensamento desagradável, qual é o nosso dever? Imediatamente interromper aquela sintonia e botar um ponto final, evitando que ali instale um processo obsessivo. Aí nós buscamos aqui a questão 237, capítulo 23, inteirinho dedicado à obsessão. Então, o que é a obsessão? A obsessão, ela já deixa de ser uma simples influenciação. E aí a primeira coisa que a gente vai perceber é que tanto na influência como na obsessão nós temos aqui o quê? Um processo bilateral, ou seja, uma mente que emite e uma mente que recebe aquela influência ou aquele pensamento. Então, isso é que é similar com a mediunidade. Para que a mediunidade aconteça, para que o intercâmbio aconteça, é preciso que tenha o espírito querendo se manifestar e o médium apto a receber aquela comunicação. Então, o obsidiado, ele é um médium em potencial, mas isso não caracteriza necessidade de trabalhar mediunicamente. Muitas vezes, isso vem apenas como um chamamento, um alerta para se aproximar de Deus. Aquele momento em que a gente parou, aquele momento em que a gente captou aquela ideia, aquele pensamento. Mas aqui, a gente verifica o seguinte na definição dos espíritos. Obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Então ele fala aqui de domínio, não é uma simples influência. Aqui já existe o quê? Um constrangimento, uma coisa mais persistente. Já adquire um domínio sobre certas pessoas. A obsessão, ela nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Então, toda obsessão, ela vem de um espírito inferior. Se chegam a dominar, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora verdadeira criança. Então, ali já é um processo mais avançado, né? O constrangimento é maior. E lembra que os bons espíritos nenhum constrangimento infligem a ninguém. Os bons espíritos, eles aconselham, eles combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Ou seja,
Os bons espíritos, os benfeitores espirituais, eles chegam até nós, eles nos observam, eles nos acompanham, eles nos intuem, trabalham a telepatia, nos orientando a agir dessa ou daquela maneira. Mas a decisão ela é sempre nossa. Quando eles percebem que nós não estamos dando atenção àquele pensamento, eles se afastam, não nos abandonam, eles permanecem ali nos auxiliando, mas eles continuam o trabalho deles e deixam a gente perceber o que é que a gente está querendo fazer, não é? Lá na frente, às vezes a gente percebe a necessidade de mudança de roteiro, né? Então, aqui agora, a gente gostaria de falar um pouco também sobre os objetivos da reunião mediúnica. E aqui nós vamos verificar que no livro OCE nós temos algumas orientações, alguns dos objetivos, existem vários outros, não apenas esses daqui, mas ele coloca como objetivos: prestar auxílio moral e doutrinário aos espíritos que sofrem ou que fazem sofrer, concorrendo para o seu equilíbrio e a sua melhoria, seja por meio de aconselhamentos e outras ações espíritas, seja pelo acolhimento fraterno e solidário. Então, prestar auxílio a esses espíritos que estão sofrendo ou que fazem outras pessoas sofrer. Ou seja, esse auxílio vai ajudá-los a refletir e ajudá-los o quê? A despertar e seguir por um outro caminho. Amparar espíritos em processo de reencarnação segundo as condições disponíveis. Às vezes a gente verifica determinados companheiros que se manifestaram no grupo mediúnico e depois de um determinado tempo eles vêm para dizer que eles receberam a graça da reencarnação e vão iniciar um processo preparatório para uma futura reencarnação. Então, esses espíritos, às vezes, são trazidos também quando eles estão em preparo para uma futura reencarnação. Contribuir para o reajuste espiritual de espíritos portadores de graves desarmonias. Às vezes são espíritos que muito erraram, que muito se comprometeram e ao longo dos séculos e dos milênios em sofrimento, chegou um momento de pedir ajuda. Então, através do atendimento, através do reajuste, muitas vezes com o encarnado, ele acaba se recuperando, ou seja, restaurando aquela dor e aquele sofrimento. Colaborar com processos de desobsessão planejados e desenvolvidos pelos obreiros do plano extrafísico, ou seja, quando a espiritualidade verifica a necessidade de iniciar um reajuste entre um desencarnado e encarnado, inicia aquele tratamento espiritual, o companheiro é trazido para que ele, aos pouquinhos, reveja toda a situação, se desfaça daquela mágoa, daquele ódio, às vezes está parado no tempo, num processo de cristalização mental e precisa se reharmonizar para que ele esteja em condições de dar continuidade à própria vida, né? Então, a espiritualidade programa esses processos de desobsessão. Favorecer o desenvolvimento da ciência espírita por meio de estudos edificantes relacionados à mediunidade em geral e ao processo de intercâmbio mediúnico em particular.
Esse é um outro ponto muito importante. A Associação Médica Espírita em todo o Brasil tem feito um trabalho interessante também em relação a isso, né? Então, antigamente, quando a gente pegava o livro dos médiuns, a gente achava que o livro dos médiuns ou que mediunidade era só para aquela meia dúzia de pessoas que tinha uma mediunidade desenvolvida e educada. E hoje a gente sabe, quando os próprios espíritos dizem que todos são mais ou menos médios, uns em grau mais patente, né, mais intenso ou mais ostensivo, outros mais intuitivo, mais sutil, mas todos nós somos médios. Ainda nos objetivos, nós temos aqui exercitar o desenvolvimento das virtudes, em especial junto aos encarnados e desencarnados, tais como desenvolver a humildade, a benevolência, a paciência, a fraternidade, a solidariedade, o respeito, entre outras, esforçando-se para fornecer exemplos de transformação moral e ação no bem. Aqui também é um momento muito importante, porque eu digo assim que no nosso dia a dia, às vezes, nós temos muitos conflitos e temos uma certa dificuldade de resolver essas questões. Mas quando nós estamos dentro da sala mediúnica, normalmente nós temos uma facilidade muito grande para acolher o espírito, por mais rebelde, por mais agressivo, por mais problemático que ele seja, a gente acolhe com carinho, com respeito, com tranquilidade, com voz macia, e ali a gente vai aprendendo o quê? A ouvir e a sentir a dor do nosso irmão. E a partir do momento que a gente vai trabalhando isso, semana após semana, nós vamos aprendendo a nos colocar no lugar do nosso irmão em sofrimento, e nós começamos a perceber o que se passa à nossa volta. E nós passamos a olhar para as pessoas que convivem conosco. Nós passamos a observar melhor, a sentir, a oferecer a mão, a oferecer o ombro amigo, e nós vamos desenvolvendo todas essas habilidades, principalmente a capacidade de ajudar, porque nós vamos o quê? Amolecendo o nosso coração, sentindo a dor do nosso irmão e oferecendo ajuda através da nossa palavra, através da nossa prece. Temos ainda cooperar com os benfeitores espirituais no trabalho de defesa do centro espírita ante as investidas descompromissadas com o bem. Aqui, espíritos que vêm até a casa espírita com a intenção de impedir o trabalho que está sendo realizado. Aí nós podemos observar que toda pessoa, quando ela está acomodada naquilo que ela faz, ela não incomoda ninguém. Mas a partir do momento em que a gente começa a trabalhar e fazer alguma coisa para ajudar verdadeiramente aquelas pessoas que precisam, nós começamos a incomodar as trevas, começamos a incomodar aquelas pessoas que não querem que essas caminhem para frente. Então, eles vêm com a intenção de desarmonizar as pessoas do centro espírita, desarmonizar os médios, desarmonizar a equipe de trabalho, impedindo dessa forma o atendimento de quem está precisando de socorro. Então, é muito importante que a gente foque o atendimento também, foque as nossas preces também para toda a equipe de trabalhadores da Casa Espírita, para que todos estejam bem. E auxiliar na construção da paz mundial entre os povos. Aqui também é muito importante, porque à medida que nós vamos modificando,
à medida que os espíritos sofredores e obsessores também vão se modificando, as pessoas vão ficando mais pacíficas, mais harmonizadas. E aí a harmonia vai tomando conta do planeta, vai tomando conta de todo o universo. Então, aqui também é um momento muito importante e a gente gostaria de lembrar, aqui também, quando a gente fala da organização geral da reunião, na irradiação, nesse período que aconteceu aqui a pandemia, que está acabando, graças a Deus, nós verificamos que as atividades mediúnicas foram suspensas em todo o Brasil e todo o planeta Terra. Mas nós tivemos uma atividade que deu um suporte extraordinário, que foi a reunião de irradiação. Então, a prece, ela é fator primordial em todo o trabalho que nós realizamos, seja na abertura, seja no diálogo com os espíritos, seja no encerramento da reunião, é muito importante esse momento. E aí, quando termina a reunião de desobsessão, feita a prece final, o grupo deve se reunir para fazer a avaliação da reunião. Esse é um momento delicado que normalmente as pessoas não gostam de fazer reunião de avaliação, mas é de extrema necessidade. E é importante a gente lembrar, quando a gente faz uma avaliação, que nós não estamos avaliando pessoas, estamos avaliando processo. Então, ali, naquele momento que acontece um diálogo, é importante que o médium ele diga como ele se sentiu, porque às vezes o trabalhador ele não chega muito bem e ele pode não chegar bem na reunião, mas na hora de sair ele precisa estar ótimo, precisa estar pleno. Às vezes, naquele dia, num determinado atendimento, aconteceu uma coisa que ele nunca tinha sentido, nunca tinha percebido, é a primeira vez. Então é importante que ele relate, porque é aprendizado para ele e aprendizado para todos do grupo. É importante a gente verificar principalmente como foi a relação aí entre médium dialogador, ou seja, entre espírito comunicante e o dialogador. Se o dialogador conseguiu fazer um bom acolhimento, conseguiu fazer um bom esclarecimento, se aquele espírito ele saiu mais harmonizado, lembrando que o nosso papel enquanto dialogadores ou médiuns esclarecedores não é resolver o problema de nenhum espírito, é despertá-lo para que ele encontre o melhor caminho na sua trajetória, não é? Então, quando a gente fizer a avaliação, que ninguém se sinta desconfortável por aquilo que está sendo dito, né? Porque na realidade é para o crescimento de todos. Então, aqui a gente ainda lembra também, deixa eu ver aqui, dentro das recomendações principais, a gente lembra que um grupo mediúnico, ele tem em torno de 15 trabalhadores, né? Entre o dirigente, o dialogador, os médiuns ostensivos e a equipe de apoio, em torno de 14, 15 pessoas, conforme a recomendação também que está no livro Desobsessão. Isso para a reunião de desobsessão. Para o estudo e prática da mediunidade, a gente pode ter um pouco mais, até 25 pessoas. Agora, é importante que essas pessoas tenham pelo menos 18 anos de idade para que elas possam trabalhar mediunicamente. Aqui é importante também, quando a gente fala das recomendações, condições para os participantes da reunião. Possuir conhecimento básico da doutrina espírita, possuir idade igual ou superior a 18 anos
estar integrado e colaborar em outras atividades do centro espírita para ampliar o amparo espiritual de quem necessita. Isso aqui é um ponto fundamental. Nós não somos médiuns, nós somos espíritas e temos mediunidade desenvolvida e educada. Agora, nós não podemos apenas trabalhar mediunicamente na casa espírita. É importante que a gente esteja integrada na casa espírita. Então, é importante que a gente participe da palestra, de uma palestra pública da casa. É importante que a gente esteja vinculada a um grupo de estudo para que a gente continue aprimorando os nossos conhecimentos. É importante que a gente participe aí do estudo sistematizado, ou assistindo, ou estudando, ou como instrutor do estudo sistematizado, como facilitador. É importante que a gente esteja vinculada, seja a uma evangelização da infância ou da juventude. Então, fora a atividade da área mediúnica, existe outras atividades na casa espírita. É preciso que a gente conheça e que a gente esteja integrada à casa espírita. E a atividade no campo social, ela é fundamental, porque o convívio com a dor, a necessidade, com o sofrimento dos menos favorecidos é que vai nos dar todo o suporte que a gente precisa para a gente continuar bem. Um outro ponto aqui também é a importância de quê? Da oração, que também nós já falamos. Tanto o hábito do estudo continuado como o hábito da oração diária. A oração quando acorda, a oração quando deita para dormir, a oração quando a gente vai iniciar a reunião mediúnica, a oração quando termina. Então, que a gente crie esse hábito para que a nossa vida se transforme numa oração. Porque quando a gente está fazendo bem, a gente está trabalhando e fazendo bem feito uma determinada coisa, nós estamos em prece. Outro ponto é o evangelho no lar, a realização do evangelho no lar. Quando nós trabalhamos mediunicamente, ou melhor, sendo espírita, é importante a gente criar o hábito da prece em família, ou seja, do evangelho em família, porque a gente vai criando defesas magnéticas, isolando o nosso ambiente familiar de qualquer tipo de interferência por parte dos espíritos inferiores. É importante também ao trabalhador apresentar condições físicas, morais e emocionais necessárias à participação na reunião mediúnica. Demonstrar disciplina, pontualidade, assiduidade perante o compromisso assumido. Então, quem trabalha mediunicamente precisa ter compromisso, porque ele sabe que naquele dia, naquele horário, a espiritualidade superior está nos aguardando para aquele momento, para aquele aprendizado. Esforçar-se na busca do aprimoramento moral pela vivência do Evangelho à luz dos ensinamentos espíritas. Então, aqui é muito importante que depois a gente pegue o capítulo 9, aqui ele ainda está como capítulo 9, na edição impressa do Orientação ao Centro Espírita, que foi reeditado em fevereiro de 2021, mas na edição online ele já está como capítulo 10, porque foi criada a área de artes. Então, vamos pedir para que todos peguem esse capítulo e leiam as duas reuniões, a reunião de estudo e educação da mediunidade e a reunião mediúnica, que é a desobsessão, o capítulo inteiro, para que a gente possa entender melhor como é que funciona a área da mediunidade dentro de uma casa espírita e dentro de uma federativa também. E que a gente procure sempre
a formação continuada através do órgão federativo do Estado, que oferece várias atividades ao longo do ano. Então, nós vamos, nesse momento, mais uma vez agradecer a todos os amigos, pedir a Jesus que permaneça conosco, que possamos sempre que adentrarmos a uma sala mediúnica, ter em mente que estamos ali a serviço do Cristo e que possamos doar aquilo que nós temos de melhor em benefício da recuperação de todos. E chegando ao final de mais um ano, já aproximando o Natal, nós queremos deixar aquele abraço fraterno e carinhoso aos benfeitores amigos, a toda a equipe que dirige e que orienta as atividades do movimento espírita, ao nosso querido Mestre Jesus e também a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Que Jesus permaneça conosco. Graças a Deus e boa noite a todos.